E aí, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos à oitava semana do apoio educacional, na área de conhecimento matemática. Meu nome é Anderson Guilherme e vamos para a aula de hoje. Na aula da semana passada, a gente começou a ver sobre equação de segundo grau, né? O que eram os coeficientes, o que exatamente era uma equação. E hoje a gente vai resolver uns exercícios, tá? Então, por hora, é isso. Bora para a aula? Vamos. Então, gente, dando continuação à aula da semana passada, a gente vai ver o que são os coeficientes, a fórmula, qual a função do discriminante e vamos ver os exemplos práticos, né? Então, aula passada a gente parou na parte dos coeficientes da equação de segundo grau. E os coeficientes são as letras, né? A partir delas a gente consegue determinar se a equação ela é completa, incompleta. E a partir dela que a gente vai conseguir aplicar nas fórmulas, né? Então vamos para a parte prática agora. Daí, conforme a gente vai avançando, vocês podem pausar o vídeo, voltar um pouco para ver como é que estamos indo, tá? Então olha só. Nossa primeira equação é essa aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa que a gente tem que fazer com uma equação dessas é achar os coeficientes, é saber se ela é completa, se ela é incompleta. Foca a câmera. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e coloca A, B e C. Vocês lembram? O A é o que está acompanhando o x ao quadrado, que no caso é 1, né? Então aqui é 1. O B é o que está acompanhando o x solitário aqui, então é 5? Não, é menos 5, tá? Tem que ficar atento nos sinais. E o C é um número solto aqui que não está acompanhando ninguém, que é o 6, certo? Então esses daqui são os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Então se a gente tem o coeficiente A, o B e o C, a nossa equação é completa, né? Então a gente pode aplicar a nossa querida fórmula de Bhaskara, olha só. Vou colocar aqui no cantinho e esconder essa parte aqui. Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa aqui, tá? X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes A. A gente tem o B, a gente tem o A, né? Só que a gente tem que achar esse delta. Como é que a gente acha ele? É aqui, ó. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Então é o que a gente vai fazer primeiro. Delta é igual ao B quadrado menos 4AC. Posso colocar para cá esse ladinho aqui. E vamos resolver. Olha só. Ficou parecendo um. O B quadrado. Qual que é o B aqui? O B é menos 5, né? Então a gente vem e coloca entre parênteses, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, né? Vezes o C. O C aqui é 6. Vezes 6, certo? E agora você segue aqui, é só resolver. Menos 5 vezes menos 5 é mais 25, né? Agora coloco menos aqui. Menos 4 vezes 1 continua sendo menos 4. E menos 4 vezes 6 é menos 24, né? Menos 24. Agora é só resolver aqui. 25 menos 24 é igual a 1. O delta é o nosso discriminante da equação do segundo grau. A partir dele, a gente vai saber se essa equação ela tem um resultado, se ela tem dois resultados ou se ela não tem resultado algum. Veja só. Quais são os casos que a gente vai estudar nas equações de segundo grau? Quando o delta ele é maior que zero, significa que ele vai ter duas raízes. O que quer dizer? Quer dizer que a gente vai encontrar o x1 e o x2. Raiz de uma equação, a gente vai saber o resultado, é o x, certo? Quando delta é igual a zero, a gente vai encontrar uma raiz. Então só vai ter um x para a gente encontrar numa equação de segundo grau, cujo delta, o discriminante, seja zero. E aqui no último caso, delta é menor que zero, não tem solução.
Mais pra frente a gente vai fazer um e eu vou explicar o porquê dessa situação aqui, tá bom? Mas vamos estudar aqui, olha só. Delta igual a 1. O delta é maior que zero, então a gente sabe que vai ter duas raízes, né? Mas enfim, a gente tem agora o valor do delta, o valor do b e o valor do a. A gente pode jogar aqui na fórmula de Bhaskara, né? Então é o que a gente vai fazer, olha só. Vamos copiar aqui a fórmula de novo. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a, certo? Então vamos lá. O que é b? b é menos 5, né? Então veja bem, x é igual a menos o menos 5. Tem que tomar muito cuidado aqui com o joguinho de sinal, tá? Repete mais ou menos a raiz de delta, que é 1. Raiz de 1 sobre 2 vezes o a, que é 1, né? Agora é só resolver isso aqui. Eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Veja só. Menos 5. Negativo com negativo é igual a mais 5. A raiz de 1 é 1 sobre 2. 2 vezes 1 é 2, né? A gente vem aqui, seguindo o jogo. Agora, olha só. A gente reduziu aqui nosso Bhaskara. Chegamos a essa parte aqui que a gente vai somar esse mais e menos 1 aqui. Como é que a gente faz isso? A gente divide a parte do mais 1 como sendo nosso x1 e a parte do menos 1, eu risquei aqui, perdão, sendo como nosso x2, tá bom? Então veja só, vamos repetir aqui, né? 5 mais 1 sobre 2, enquanto aqui embaixo vai ser 5 menos 1 sobre 2, tá bom? Então vamos lá, para a gente achar o primeiro resultado, a primeira raiz, que é o nosso x1. 5 mais 1, 6. 6, continua o 2 aqui, não aconteceu nada, né? 6 dividido por 2 é 3, certo? Agora o nosso x2. 5 menos 1 é 4. Aqui o 2 não aconteceu nada, segue. 4 dividido por 2 é 2. Então, olha só, o que acontece para a gente finalizar esse exercício? Quando a gente encontra as raízes da equação, o nosso x1, x2 ou o nosso x1 só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que o conjunto solução, o nosso S, é igual a o x1, 3, eu boto uma vírgula, e o nosso x2. O nosso conjunto solução que serve para resolver essa equação aqui são esses numerozinhos aqui, 3 e 2, tá bom? Então esse é o primeiro caso, quando o discriminante é maior que zero, teve duas raízes, 3 e 2, tudo bem? Vamos para o próximo caso agora. Então vamos lá, gente, vamos analisar outra equação aqui para finalizar a aula, tá? Olha só a equação da vez. X² menos 5x mais 8. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê uma equação de segundo grau é encontrar os coeficientes da equação, que nada mais é que as letrinhas, né? Os que acompanham aqui as variáveis. O A. O A é o número que sempre está acompanhando o x². Aqui a gente está dando sorte porque é sempre 1 que está acompanhando o x². Mas pode ter casos que vai ser 17, 39, 400. Nem sempre vai ser 1, tá? Então vamos lá. O A é 1, o B é o que acompanha o x, né? Que no caso é menos 5. E o C é o que está sozinho, que não tem ninguém, nenhum par de x, que no caso vai ser 8. Opa, foca. Aí. Quando a gente tem os coeficientes A, B e C, a gente tem uma raiz completa, né? Ou uma equação do segundo grau completa. E agora a gente vai fazer a nossa famosa fórmula de Bhaskara, né? Vou colocar aqui no cantinho por hora. E vamos começar pelo delta, tá? Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, tá?
Então, olha só. Delta é igual b menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a aqui é 1. Vezes a vezes c, que aqui é 8. Certo? Agora é só seguir resolvendo aqui sem muito mistério. Menos 5 vezes menos 5 é mais 25, né? Menos 4 vezes 1 continua sendo menos 4. Agora, menos 4 vezes 8 é 32, né? Então, aqui vai ser menos 32. Agora, olha só. Quanto que é 25 menos 32? Aqui a gente tem o menos 7. É o nosso delta. Agora, dá uma olhada aqui na folhinha de discriminantes. Olha só o que diz pra gente. Quando o delta é menor que zero, a gente não tem solução para essa equação. Por que isso? Vocês querem ver por quê? Vamos aplicar Bhaskara agora. Veja só. Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Eu vou mostrar para você o porquê que quando o discriminante é negativo, não tem solução para a equação. Veja só. Menos b vai ser menos 5, né? Menos 5 mais ou menos a raiz de menos 7 sobre 2 vezes 1, que é o nosso a, tá bom? Então vamos seguir viagem aqui, ó. Menos com menos é mais 5, mais ou menos a raiz de menos 7. O que acontece com a raiz de menos 7? Ela não existe. Por que ela não existe? Vou jogar aqui no cantinho, olha só. A gente, por exemplo, vou fazer aqui a raiz de 9 e a raiz de 16, tá bom? Qual que é a raiz de 9? É 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Qual que é a raiz de 16? A raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, o que é a raiz de um número? A raiz é o número multiplicado por ele mesmo que dá o valor que está dentro da raiz. Então, a raiz de 9 vai ser um número vezes ele mesmo que dê 9, que no caso é 3. Um número vezes ele mesmo que dê 16, é 4. Agora, vamos fazer isso aqui com menos 9. Olha só o que acontece. Um número vezes ele mesmo que dê menos 9. 3. Vamos ver. 3 vezes 3 é igual a 9, né? Então menos 3. Foca. Então, menos 3. Veja só. Menos 3 vezes menos 3 é igual a quantos? 3 vezes 3, 9. Menos com menos é mais. Ué, o resultado deu positivo aqui. E se eu fizer assim? Se eu fizer um menos 3 com um 3, vai dar 9. Menos com mais vai dar menos. Só que olha só o que eu acabei de fazer. Eu acabei de quebrar a regra da raiz, não é? Porque a raiz quadrada fala que tem que ser um número vezes ele mesmo. 3 e menos 3 são diferentes. Então isso aqui não é a raiz de menos 9. Se vocês jogarem essa raiz aqui numa calculadora científica, vocês vão encontrar um resultado tal que no final do número vai ter um valor i. Que eu mandei atividades para vocês e eu recebi uma que tinha esse izinho aqui. O que acontece? Esse i é um número imaginário. É uma coisa que a gente só vai mexer lá no terceiro ano do ensino médio. Por hora, a gente não é que a gente não precisa saber o que é isso, certo? Mas é que não é interessante, porque só vai atrapalhar os nossos estudos, tá? Então, de fato, isso aqui tem resultado, só que é outra coisa, é um número imaginário. E aqui a gente está procurando o número real, não o número imaginário. Então, o que acontece com esse menos 7 aqui? Esse menos 7 não existe. Então, se ele não existe aqui,
Eu não posso terminar essa conta. Porque como que eu vou fazer mais 5 mais não existe e mais 5 menos não existe? Então essa conta aqui não me serviu de nada. Então qual que é o conjunto solução dessa equação aqui? O conjunto de solução é simplesmente o conjunto vazio. Esse vazio aqui ficou estranho, né? O vazio é isso aqui, ó. É uma bolinha com o risquinho no meio. O conjunto vazio é que não existe nada dentro desse conjunto. Ele está vazio. Igual a solução desse aqui, que não existe. Tá bom? Então, sempre quando aparecer um delta menor que zero, você nem precisa aplicar Bhaskara. Você fecha a conta aqui, ó. Você viu que delta é menor que zero, deu um valor negativo? É só você terminar ela assim, ó. Solução vazia. Beleza? Então, gente, por hoje é isso. Vejam aí a atividade complementar e tal. E boa semana para todo mundo, tá? Tchau!